E hoje essa reunião está sendo transmitida pelo Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, com a retransmissão pela Web Rádio Semente de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Web Rádio São Francisco de Tobias Barreto, no Sergipe, e pela Web Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. O tema dessa noite será uma palestra realizada pelo nosso companheiro André Luiz, e o tema é perda de entes queridos. E antes que ele comece a sua palestra, vamos nos elevar, fechando nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai, nosso Criador, a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Espiritual, e ao nosso Mestre, nosso Guia, Jesus. Agradecendo a oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui, juntos com os nossos mentores, com os nossos guardiões, com toda essa espiritualidade envolvida com a nossa casa espírita, nos fazendo vibrar no amor, na paz, na harmonia, nos harmonizando integralmente, de uma forma que possamos realizar as nossas atividades cotidianas da semana, mais relaxados, mais espiritualizados, suportando e superando todas as dificuldades porventura encontradas no transcorrer dessa semana. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Mestre Jesus. E elevamos nossos pensamentos vibrando ao nosso Pai, para que todos possamos receber essa bênção e que o nosso querido irmão André Luiz possa estar intuído, imbuído pela espiritualidade para nos trazer umas palavras de conforto, de orientação e de auxílio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e que nós perdoemos todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas tentações, livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Deixo a palavra com o nosso companheiro André. Muito boa noite, que a paz de Deus esteja entre nós. Boa noite aos amigos também da Rádio Web Portal da Luz e os nossos irmãos que acompanham essa transmissão. É sempre para nós um motivo de grande alegria estarmos aqui nesta casa espírita para trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Eu gostaria de começar a minha fala declamando um poema muito belo, de autoria do Espírito João de Deus, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier. Este poema se encontra na obra Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra psicografada por Chico e a prova incontestável da existência do plano espiritual. O poema ele fala de uma mãe que perdeu o seu filhinho para a morte. Na verdade, ela não perdeu. Então ela reclama, numa noite de muito sofrimento, para a lua, a presença do filho amado. O poema se intitula Angústia Materna. Ó lua branca, suave e triste, a mãe pedia fitando o céu, dize-me, lua, se acaso viste nos firmamentos o filho meu. A morte ingrata, fria e impiedosa, deixou vazio meu doce lar.
Deixou minha alma triste e chorosa, roubou-me o sonho, deu-me o penar. Se tu soubesses, lua serena, como era grácil que encantador, meu anjo belo feito açucena, cheio de vida, cheio de amor. Disse-lhe a lua, eu sei do encanto, de um filho amado que a gente tem, e das ausências conheço o pranto, ó, se o conheço, conheço bem. Então responde-me sem demora, continuava sempre a chorar. Em qual estrela cheia de aurora foi o meu anjo se agasalhar? Mas não avistas, responde-lhe ela, naquela estrela que treme luz, abre teus olhos, é bem aquela que anda cantando no mar de luz. E a mãe aflita, martirizada, fitou a estrela que lhe sorriu, sentiu-lhe os raios extasiada e dos seus cantos feliz ouviu. Ilha pacífica da esperança, sou eu no mar do éter infindo, do sofrimento guardo as lembranças e abro o futuro ditoso e lindo. Do Senhor tenho doce trabalho, missão que é toda só de alegrias, flores reparto cheias de orvalho, flores que afastam as agonias. Quase te odeio, luz de alvorada, ó linda estrela que adorna o céu. Gritou-lhe a pobre desconsolada, porque tu guardas o filho meu. Se tu me odeias, se me detestas, contudo eu te amo e pergunto quem? Não tem saudade das minhas festas, o teu anjinho teve-as também. Em minha noite não tem guarida, aqui terminam os dissabores, aqui em tudo floresce a vida risonha, cheia de flores. A mãe saudosa, banhada em pranto, notou de logo o seu filho lindo, todo vestido de um brilho santo, num belo raio de luz sorrindo. Disse-lhe o filho, tive deveras muita saudade, mãezinha amada. Senti a falta das primaveras, senti a falta desta alvorada. Não resisti, tanta era a saudade. Voltei do exílio, fugi da dor. Aqui é tudo felicidade, paz e ventura, carícia e amor. Ó mãe, perdoa se mais não pude ficar contigo na escuridão. A terra amarga, tristonha e rude envenenava meu coração. Aqui na estrela também há fontes, jardins e luzes e fantasias, sóis rebrilhando nos horizontes, sonhos, castelos e melodias. Daqui te vejo, daqui eu velo, pelo sossego dos dias teus. Faço-te um ninho ditoso e belo, muito pertinho do amor de Deus. Ai, os olhos da desditosa nada mais viram do eterno lar. Viu-se mais calma, menos saudosa, e estranhamente pôs-se a chorar. Esse belo poema, que se intitula Angústia Materna, fala de uma mãe que perdeu o seu filhinho, que desencarnou. E ela então, num sofrimento atroz, ela se vira para a lua e reclama a presença do filhinho amado. E aí então ela tem uma revelação. O seu filho vem ao encontro de sua mãe em espírito e ela então é confortada, né? O tema desta noite que eu separei para a nossa palestra vem a ser a perda dos entes queridos. A doutrina espírita, ela nasceu para confortar as criaturas aqui na Terra. Allan Kardec, o abençoado apóstolo da doutrina espírita, ele imediatamente ao tomar contato com o plano espiritual, ele apercebeu-se que uma das principais, se não a principal finalidade da doutrina espírita seria matar a morte. O espírita, a partir do instante que tem contato com o plano espiritual, a partir do momento que ele recebe mensagens dos seus irmãos queridos, parentes queridos que partiram
para o plano espiritual, que voltam para dizer que estão vivos, o espírita vê-se consolado, o espírita entende que a morte não existe, que a morte é apenas uma passagem para um plano mais verdadeiro, inclusive, do que o plano que nós estamos vivendo. Na questão número 934 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? E obtém a seguinte resposta do benfeitor espiritual: essa causa de sofrimento atinge tanto rico como pobre. É uma prova de expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Os Espíritos estão a nos dizer que nós não devemos nos sentir culpados quando nós viemos à casa espírita na expectativa de receber uma mensagem de um parente querido que já desencarnou. Não é errado isso. Quem não sente saudade? Todos nós sentimos saudades. Todos nós tivemos uma pessoa querida que já partiu rumo ao plano espiritual. E quando então a gente vem ao centro espírita, é muito natural que a gente busque respostas, e não raro as respostas vêm. E aí então quando elas vêm, naquele primeiro momento nós choramos, não é? Há uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo invade o nosso coração a alegria de saber que a morte não existe, de que o nosso parente está bem vivo no plano espiritual e volta para contar como está por lá. E aí então essa doutrina rediviva, ela não apenas explica, como ela também apazigua e ela também conforta. Allan Kardec aqui também, vejam senhores, os Espíritos dizem que chegará um momento em que nós teremos mensagens diretamente do plano espiritual, sem a necessidade de médiuns aqui na Terra. Aproxima-se, meus irmãos, um momento, e esse momento é noticiado pelo plano espiritual, que se a humanidade conseguir vencer uma barreira, e nós não entrarmos em mais uma guerra fratricida aqui no planeta, a espiritualidade assinala que nós teremos mecanismos para entrarmos em contato com o plano espiritual diretamente, sem a necessidade de médiuns. E será para nós um momento sublime, em que o nosso contato com os nossos irmãos que já desencarnaram será muito mais forte, muito mais presente, será com certeza o banimento completo da tristeza da morte e da insegurança face ao que se encontra do outro lado, do lado do plano espiritual. Na questão número 935, Kardec pergunta: que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo uma profanação? Aí os Espíritos respondem: não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Há sempre irmãos de outros credos que criticam nós espíritas por conversarmos com os desencarnados. E aí então a gente lembra que esses irmãos queridos que vêm à nossa procura não vêm forçados.
Quando os benfeitores usaram essa palavra evocação, foi porque na época de Kardec ainda se evocavam espíritos, né? As reuniões públicas, havia então pedido: se o espírito de fulano estiver entre nós, pela bondade de Deus que possa se comunicar aqui agora. Mas Chico Xavier veio nos ensinar que o telefone sempre toca do lado de lá para cá. Então a gente não força uma comunicação. Aí então alguns irmãos cristãos dizem assim: mas vocês estão falando com demônios. Como seriam demônios se eles vêm até nós pregar o amor, a paz e a concórdia? Excetuando obsessores que são de matiz mais agressiva, nós obtemos comunicações dos mentores queridos que vêm do plano espiritual. E eles então pregam para nós a prática da caridade, a prática do amor, o perdão ao próximo, a paciência, a resignação ante as provas. São mensagens de carinho e de amor. Mas se atentarmos para a história bíblica, na época de Jesus, Jesus falou com os mortos. Está lá, meus irmãos, em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8. Que durante o fenômeno da transfiguração, Jesus falou com Moisés e Jesus falou com Elias. Eles apareceram para Jesus. E quando a gente argumenta isso com os nossos irmãos evangélicos, eles dizem: ah, mas Moisés não morreu, ele foi arrebatado vivo para os céus. E Elias não há prova de que ele tinha morrido na Bíblia. Como assim, né? Como ser arrebatado vivo para os céus, né? Isso aí seria uma lei, algo que subverteria a própria lei do Criador. Mas se essa passagem não basta para convencê-los, lá em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, Jesus alude que ainda em passagem sobre a comunicação com os desencarnados. Quando falando para as pessoas, Jesus então faz uma parábola a respeito do rico e de Lázaro. E aí então ele fala do rico que vive nababescamente, que se alimenta sempre de maneira pródiga, e de Lázaro que aguardava as migalhas que caía da mesa do rico. E aí então ambos desencarnam. E Lázaro vai para o plano espiritual, uma colônia espiritual, e o rico vai para o umbral. E lá do umbral, então, o rico fala para Lázaro: Lázaro, peça ao Senhor para que ele lhe autorize a umedecer os seus dedos na água e colocar na minha boca. E aí então, Abraão, o espírito de Abraão disse: não é possível isso. Não é possível que você que está desse lado passe para cá, nem nós que estamos daqui passemos para este lado. Porque havia ali, né, um momento de resgate para o rico. Mas eu vou lembrá-los ainda de uma passagem das Escrituras que vem a ser, que está contida no livro 1 Samuel, capítulo 28, versículos 11 a 20. Conta a Bíblia que o rei Saul, após ter expulsado todas as médiuns e todos os médios, que na Bíblia são chamados de videntes e feiticeiros, o rei Saul teve a necessidade de falar com o seu irmão desencarnado Samuel. E aí então o rei Saul procura a pitonisa de Endor. E aí então ele pede para que a pitonisa de Endor, que era uma médium, lhe pusesse em contato com Samuel. E conta a Bíblia que a pitonisa de Endor deu ali uma passagem psicofônica do espírito de Samuel, e o espírito de Samuel passou uma reprimenda em seu irmão Saul, dizendo que ele estava cometendo excessos e que aquilo não iria acabar bem, que em breve ele perderia seu governo para o rei Davi, o futuro rei Davi. E dizem que essa mensagem foi tão forte, convenceu ali de tal maneira a Saul que ele prostrou-se no chão. E não matou a pitonisa de Endor. E isso está na Bíblia. Isso está lá como uma prova evidente de que a consulta
com os espíritos desencarnados não é apenas possível, como existiu durante toda a época da humanidade. Na questão 936 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como as dores inconciliáveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram. Aí obtém como resposta: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso, e talvez ao próprio reencontro com os que deixou aqui na Terra. Allan Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, a partir do item 21, vem explicar para nós que o desencarne é uma libertação. Que a criatura que desencarna, ela, no mais das vezes, ela está obtendo a libertação de um fardo que é viver aqui na Terra. Viver na Terra, o nosso planeta ainda é de provas e de expiações. E aí então, quando há o desencarne do novo, do jovem, muitas vezes as famílias não entendem, se revoltam. Como é possível, Senhor? Levaste o jovem e deixaste o velho. Não seria mais lógico que o pai ou a mãe partisse antes do mais jovem? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro um alerta, que é preferível o desencarne do filho rebelde que embranquece os cabelos dos pais antes do tempo, do que ele permanecer aqui na terra angariando mais provas e concluir a sua encarnação em tribulações e dívidas que irão prendê-lo aqui na terra por muito tempo. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos faz a seguinte pergunta: que acharíeis vós de dois prisioneiros? Um terminou a sua pena e é libertado, o outro ainda não terminou e continua preso. Será lícito aquele que continua preso lamentar a soltura do seu amigo que se foi libertado antes? É óbvio que não. Viver aqui na Terra é uma prova. O planeta ainda é de provas e de expiações. Daí então que quando a gente se liberta, e se liberta sem ter cometido erros graves aqui na Terra, deve ser motivo de grande alegria para o espírita e não motivo de tristeza. Porque nós espíritas compreendemos isso. É que nos velórios nós não nos descabelamos. É que nos velórios nós não choramos em desespero. É claro que ficamos tristes, como qualquer pessoa fica. Mas não há por parte do espírita, naquele momento da despedida, aquela gritaria, aquele descontrole emocional. É comum que a gente chegue perto, onde está ali o corpo que já não mais comporta a vida, e façamos uma oração para que haja o desenlace espiritual. Porque nós espíritas sabemos que o espírito está ligado ao corpo através do perispírito e de um laço fluídico. E esse laço fluídico só pode ser rompido pelo plano espiritual. Nós sabemos que o suicida não tem rompido esse laço fluídico. Então ele vai sentir ali tudo o que acontece com o seu corpo físico, não é? Então não nos é lícito romper esse laço fluídico. E aí eu pergunto aos irmãos espíritas: todos que desencarnam vão para um lugar bom no plano espiritual? Sim ou não? Nem todos. Vai depender do que fizeram de bom aqui nessa vida. Vai depender do que semearam de bom nesta existência. O benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, a partir do item 146, ele diz assim: desencarnar é apenas mudar de uma realidade para outra. Às vezes as pessoas perguntam: eu vou desencarnar e eu vou despertar um gênio no plano espiritual? Você não vai despertar um gênio no plano espiritual. Você vai despertar do mesmo jeito que você é aqui,
aqui no planeta Terra. Vai apenas mudar de uma realidade para outra. É como se você saísse de uma cidade pequena, nas palavras de Emmanuel, e fosse morar numa grande metrópole. E lá nessa grande metrópole, as pessoas se reúnem de acordo com o seu interesse comum, como se reúnem aqui. Você gosta de jogar baralho? Você vai viver lá do outro lado com pessoas que gostam de jogar baralho. Você gosta de assistir missas? Você vai viver lá do outro lado com pessoas que gostam de assistir missa. Você gosta de tomar cachaçinha? Você vai viver lá do outro lado com pessoas que gostam de tomar cachaçinha. Você gosta de assistir uma palestra espírita e de ajudar o próximo? Você vai se reunir com pessoas que gostam com espíritos que gostam de assistir palestras espíritas e de ajudar o próximo. Tudo vai do merecimento. Meus irmãos, muita gente me pergunta por que não tem contato com o seu benfeitor querido que já partiu para o plano espiritual. Eu queria lhes dizer que nesse ponto, os benfeitores espirituais explicam que quando o espírito desencarna, ele ainda fica algum tempo no plano espiritual, meio perdido, como se estivesse numa grande cidade. Você já saiu da pequena Dourados, não tão pequena assim, e foi visitar uma cidade grande, como São Paulo? Pegasse uma pessoa que nunca visitou São Paulo e deixasse bem no meio da metrópole, ela ficaria completamente perdida. A mesma coisa é o espírito que desencarna. Então leva algum tempo para ele entrar em contato com os seus parentes que aqui ficaram. E isso demanda merecimento dos dois. Merecimento do espírito e merecimento dos parentes que estão aqui. Conta-se que havia uma mulher que estava aguardando há horas numa fila imensa para falar com Chico Xavier. Ela havia perdido seu filhinho, e uma tristeza imensa invadia o seu coração. E ela então aguardava, e a fila foi andando, e quando faltava poucas pessoas para ela ser atendida, eis que chega ali uma mulher completamente desesperada. Ela havia perdido seus 2 filhos num acidente violentíssimo. E ela gritava, pelo amor de Deus, para Chico atendê-la e para alguém ceder para ela o lugar na fila. Aquela mulher não teve dúvidas. Falou, eu cedo meu lugar para a senhora. E ela entrou na fila. E foi aí ela voltou para o hotel. A senhora voltou para o hotel com a família e falou, amanhã eu vou tentar de novo. Não é? Vou renovar minha moradia aqui no hotel, e amanhã eu volto para enfrentar nova fila. Era tarde da noite quando alguém bate no quarto dela. E ela atende, uma senhorinha diz assim, olha, Chico Xavier mandou chamar a senhora. Eu? Mandou me chamar? Sim, já está o carro aí na frente, nós viemos buscá-la. Ele diz que Emmanuel está chamando a senhora. E lá foi ela. Quando ela chegou, Chico deu-lhe um abraço. Ele disse assim, olha, Emmanuel me contou que a senhora cedeu o seu lugar na fila. E aí então ele foi lá buscar o seu filho, que está aqui. E aqui então está a mensagem psicografada dele. E leu. Ela conseguiu falar com seu filho, que ela não conseguiria porque estava numa região espiritual em que ele teria de ser resgatado, porque ela cedeu o seu lugar na fila. Isso aí não tem preço, né? Quando você entrega aquilo de mais precioso que você tem para o seu próximo, você recebe em dobro na mesma hora. A morte não existe, meus irmãos. Conta-se que a mãe de Chico Xavier, isso quem conta é nosso irmão Divaldo, quando estava prestes a desencarnar, chamou seu filho Chico e disse assim, Chico, eu vou fazer uma viagem. E para que eu não balance muito, vão me colocar num caixote. E vão falar para você que eu morri. Não acredite. Porque eu não vou morrer, Chico. A morte não existe. A morte não existe. E dito e feito, dali a poucos dias, puseram-na no caixote. E falavam para Chico, sua mãe morreu. Eu não acredito. Ela falou para mim que não ia morrer.
E assim foi. E conta Divaldo, que ele ouviu do próprio Chico, que um belo dia, quando Pedro Leopoldo estava num dia de vendaval, em que o céu ficou escuro como se fosse noite, e Chico, que tinha muito medo das intempéries, entrou por baixo da mesa, com medo do trovão e do raio, e naquele dia então sua mãe apareceu, olhou lá embaixo da mesa e falou: Chico, o que você está fazendo aí? Ele viu a sua mãe. Mãe, eu estou com medo da chuva e dos raios. Conta-se que ela pegou Chico pela mão, levou Chico até a varanda e o convidou para assistir a tempestade. Disse assim: nunca tenha medo das coisas de Deus, que sempre nos encontra onde quer que estejamos. Então ele teve a certeza que a morte não existe. A morte não existe, meus irmãos. A morte não existe. Morrer é transferir-se de uma realidade para outra, muito mais pulsante, muito mais cativante, muito mais verdadeira, mas não nos é lícito procurar esse destino antes da hora. Nós estamos aqui na terra para cumprir uma missão, e cabe cumprir essa missão até o último dia. Até o último dia. Com paciência, com abnegação, com entrega, e tentarmos, sob todas as possibilidades possíveis, fazermos o bem. Porque essa é a nossa passagem para o plano espiritual, para reencontrarmos com os nossos parentes queridos. Fugirmos do mal, aproveitarmos os momentos que nós temos aqui na terra, para ajudar o próximo de alguma maneira, para ajudar a sociedade de alguma maneira. Qualquer forma de ajuda é válida, qualquer forma de ajuda é útil. E no momento do desencarne, não entrar em desespero. Não entrar em desespero. Havia uma mulher que era esposa de um pregador. E eles tinham 2 filhinhos, um de 10 anos, outro de 12. E o pregador teve então de fazer uma viagem, porque ele pregaria numa cidade distante. E ele, antes de ir, recomendou a sua esposa: olha, minha esposa, eu vou pregar naquela cidade, mas eu vou deixar contigo as 2 joias mais preciosas que Deus nos deu, que são nossos filhos. Cuide-os. Cuide deles. E lá se foi. Mas eis que aconteceu uma tragédia. Os garotos foram brincar perto de um precipício que desabou e ambos desencarnaram. E a esposa, naquela aflição, como daria notícia para o marido, já tinha pranteado as crianças. E lá um dia o esposo chegou. E ela então chamou o esposo para sentar ali na pequena saleta. E imediatamente ele disse: cadê meus filhos? Cadê meus filhos, esposa? Eles estão lá fora. Depois eu vou chamá-los, mas vem aqui que eu tenho um problema mais sério que eu queria submeter à sua análise. O que foi? Aconteceu alguma coisa na minha ausência? Aconteceu. Eu tenho uma situação para lhe perguntar. Quando você viajou, um amigo teu esteve aqui e me deixou 2 joias preciosas para eu guardar, com a condição que entregue essas joias quando ele vier aqui buscá-las. Sim, que estranho isso, hein? Ele deixou 2 joias preciosas para mim. Só que eu fico olhando essas joias e eu acho tão lindas que eu pretendo não devolver a ele quando ele chegar. Estás louca? Nunca roubamos nada de ninguém. Vamos devolver essas joias imediatamente para o seu verdadeiro dono. Ah, mas são tão lindas essas joias, que eu olho para elas, eu quero tê-las para mim, eu não aceito entregar para ninguém. Vamos, levanta-te e vamos imediatamente entregar essas joias para o seu verdadeiro dono. Marido, eu já entreguei. São nossos filhos. Eles faleceram. Deus os levou. Estão com Deus. São joias de Deus. Aí o marido entendeu a mensagem. A abraçou e compreendeu.
O apego aos desencarnados gera tristezas para ambos os lados, tanto no plano espiritual como aqui. Liberta quem já passou para o plano espiritual, que esse espírito voltará a falar contigo da boa nova e das maravilhas que é estar no plano espiritual na condição já de um espírito recuperado. Nós, espíritas, não temos o direito de descrer, porque nós obtemos mensagens do plano espiritual todos os dias, quando estamos nas reuniões mediúnicas, trabalhando em prol do próximo, a favor do bem. Já vai dando meu tempo. Eu queria agradecer mais uma vez ao Centro Espírita Portal da Luz, aos irmãos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, falando da doutrina espírita, falando das mensagens do Cristo. Eu teria muito mais a falar a respeito deste tema, mas eu acho que a mensagem foi passada. E a mensagem é a seguinte: a morte não existe, como assevera Emmanuel, lá na obra O Consolador, questão 147. Que devemos reagir com naturalidade ante o desencarne de um ente querido. Devemos ter uma conduta, se não de felicidade, porque isso é impossível, mas de aceitação da vontade de Deus. Aceitação e compreensão de que o nosso ente querido está cumprindo uma etapa da sua evolução. E de que não é errado almejar contato mediúnico com os entes queridos. E que não há diferença quando a gente conversa com os entes queridos. Eu às vezes ouço algumas pessoas quando conversam com os espíritos: mas vós, como estáis do outro lado, né? Poxa, mas aqui na Terra a gente não conversava assim, né? Ninguém trata o outro com tanta cerimônia, né? Às vezes até o espírito pede: por que você está me tratando assim? Você não me tratava assim aí na Terra, né? Eu não aumentei a importância. Então, assim, encarar o fenômeno mediúnico de uma forma tranquila, serena, sem medo. Não faça como esse palestrante que fala para vocês: eu não tenho evidência. Assim, a minha evidência de espíritos acontece de vez em quando, né? Eu sou um médium psicofônico, mas eu vejo espíritos muito raramente. E esses dias eu vi um lá no meu dormitório, levei um susto, mais um susto, sabe? Nunca tinha visto, né? Primeira vez que eu vi um espírito, você leva aquele susto, aquele baque, né? Acho que é falta de costume, né? A gente está sempre falando espírito, mas quando a gente vê um, a gente se assusta, né? Então, às vezes, vem para a gente também adquirir a maturidade espiritual, né? E compreender que a morte não existe. Muita paz. Me incumbiram de fazer a oração de encerramento dessa primeira etapa. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Querido Pai, eis-nos aqui, nesta casa espiritual, na expectativa da vossa presença. Encontre-nos, Deus. Venha trazer o lenitivo para as nossas aflições. Venha trazer a certeza do plano espiritual. Se nos for permitido, que Jesus se faça presente através dos seus benfeitores e mensageiros, trazendo o necessário para os trabalhos na câmara mediúnica. Ó meigo nazareno, visitai nosso coração. Trazei-nos das suas doces palavras o acalanto. Queremos em vosso nome pedir também aos mentores queridos desta casa de oração, que auxiliem os nossos médios no trabalho da fluidoterapia na Câmara de Passes. Que os nossos amigos que estão ouvindo esta palestra neste momento, também na web rádio, possam receber o necessário acalanto às suas dores.
Neste instante, Jesus, quero agradecer todo o apoio necessário e as energias boas que recebi. E quero especialmente pedir a favor de todos que aqui estão, para que saiam com o apoio necessário para qualquer eventual problema que estejam sentindo. Ajude também os desencarnados, Senhor. E se não for pedir muito, renove a minha fé, para que eu seja sempre o portador da boa nova, não apenas da boca para fora, mas da boca para dentro e do coração. Em teu nome, Jesus, agradecemos, que assim seja.